Boa tarde. Hoje faremos o exemplo 4, que é o modelo SR, basicamente suscetível, infectado ou recuperado. De uma forma geral, ele é um modelo para simular a propagação de um vírus na população de modo geral. Vamos começar abrindo aqui o terminal e dando o comando para iniciar o NLogic. Vamos fechar essa janela inicial, vamos em Arquivo, Novo, Modelo. Aqui vamos colocar um nome para ele, vou chamar ele de SR e colocar o tempo dele da unidade como sendo dias. Agora aqui, nessa biblioteca aqui, a gente tem a paleta. Na paleta, a gente vai procurar pela aba Agente. Eu vou pegar essa figura Agente e vou adicionar o diagrama principal em qualquer lugar. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Vamos escolher a população de agentes. Vamos escolher um nome para ele. Vamos chamar ele de pessoa. E o nome da população, vou chamar de população. Vou dar avançar. Aqui você pode escolher uma figura para ele ou pode deixar sem figura. Aí fica a seu critério se quer com figura ou sem. Agora aqui a gente não precisa definir um parâmetro por enquanto. Vou dar avançar novamente. O tamanho da população que eu vou criar para esse exercício vai ser de 10.000 agentes. E depois eu posso dar a concluir. E aí nós temos nosso agente aqui criado. Agora o próximo passo. Nessa aba paleta ainda, a gente vai procurar pelo bloco parâmetro, que está aqui, e vamos adicionar ele para o nosso diagrama principal. Vou adicionar 1, 2 e 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, eu vou modificar o nome dele. E vou chamar ele de duração média. Lembre-se de evitar colocar caracteres especiais, como acento, cetilha, esse tipo de coisa. Colocar ele tipo dobro e definir um valor. Essa duração média vai ser a duração média que a pessoa fica doente após contrair o vírus. Estou colocando aqui como sendo 14 dias. 14.0 para ele lembrar que o tipo dobre não é um tipo inteiro. Se eu colocar somente 14, o NLogic vai entender isso como sendo um número inteiro. É bom se salvar sempre para não ter problema, né, de travamento nem nada. Segundo parâmetro agora, eu vou mudar o nome dele para taxa de contágio. Vou colocar uma taxa de contágio 3.0, isso quer dizer que em média cada pessoa que foi doente contamina outras 3. E o último parâmetro, eu vou trocar o nome dele aqui e jogar ele para probabilidade de infecção. Probabilidade de infecção. Colocar o valor dele em 0.15. Quer dizer que a chance de você ficar doente está em 15% ao ficar perto de outra pessoa que está doente.
Agora aqui a gente vai voltar para a aba, deixa eu salvar aqui de novo, voltar para projetos, aí está aqui onde está vindo pessoa, vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir esse diagrama da pessoa, então esse aqui seria o processo interno a esse agente aqui da população. Então está aqui na pessoa. Após abrir isso, o que eu fizer aqui dentro vai valer para esse agente. Então eu vou voltar aqui na aba paleta, vou voltar aqui na guia agente, que é onde eu já estou, né? E vou colocar agora um diagrama de estados, que eu quero montar para ele. O que seria esse diagrama de estados? Basicamente o que eu vou querer montar é uma coisa desse tipo aqui. Eu vou ter um início, tá? Esse início onde ele vai começar, ele vai ter um estado inicial, vai sofrer uma transição para o segundo estado e depois uma transição para o terceiro estado. Então é esse tipo de diagrama que eu quero descrever no meu modelo. Então vamos começar aqui um ponto de entrada. Colocar aqui o nosso primeiro estado. Agora é só uma questão de alinhamento, né? Colocar agora um segundo estado. Se você quiser, você pode clicar apertando Ctrl e arrastar para baixo, que aí ele faz uma cópia. Ao invés de você puxar daqui e colocar de novo. Fica a seu critério de você fazer o que você achar mais fácil. A ligação entre eles, vou colocar essa transição, que é esse comando aqui, ó. Então a gente tem do início até o último estado, tendo transições entre eles. Agora a gente vai abrir as propriedades do primeiro block state, que é esse aqui, e as propriedades ficam aqui do lado, e vou mudar o nome dele de estado para suscetível. Ou seja, é a pessoa que está suscetível a ser contaminada pela essa doença. Agora vamos abrir essa primeira transição que eu tenho aqui e vou mudar o nome dela para infecção. Então a pessoa estava suscetível e aí ela recebeu uma infecção. Ao receber a infecção, ela vai passar para o segundo estado dela, que vai ser um estado que a gente vai colocar aqui como sendo infectado. Essa transição também ela precisa ser encatilhada por uma coisa, algo que vai dar o comando nela. Nesse caso aqui eu vou colocar como sendo uma mensagem. Tá? Ou seja, ele vai enviar uma mensagem do suscetível para ele se tornar infectado. Próximo passo, aqui no infectado ainda. Vamos adicionar uma transição interna nesse bloco. Essa transição interna a gente vai pegar uma aqui transição, vou colar aqui uma ponta nela e essa outra beirada, em vez de ligar para fora, eu vou ligar ela para dentro. Desse jeito. Essa transição aqui, que está interna, eu vou mudar o nome dela para contato, que é justamente quando ocorreu o contato dele. O gatilho, eu vou mudar ele para ser uma taxa. E essa taxa, eu vou mudar aqui para main, ponto. Aí eu posso dar Ctrl espaço. E procurar aqui, ó, taxa de contágio, que é justamente aquela que a gente definiu lá no diagrama principal como um dos nossos parâmetros. Isso daqui eu vou colocar vezes o main, ponto, Ctrl espaço. E aí eu vou procurar aqui pela probabilidade de infecção, que era o que a gente definiu também lá no main, o outro parâmetro. Tudo isso numa taxa por dia. A ação aqui, em vez de colocar, deixar em branco, a gente vai colocar um send dela aleatório. Então, send, Ctrl espaço, tem aqui, send to handle,
E a mensagem aqui dentro vamos colocar infectado. E salvamos. Feito isso, agora a gente vai para a nossa segunda transição, que está aqui. Vamos mudar o nome dela para recuperação, que é quando a pessoa se recupera da doença. Ela vai ser engatilhada por uma taxa. Essa taxa vai ter duração de 1 sobre, a gente chama o main, ponto, contra o espaço, e a gente tem a duração média da doença, que aquele parâmetro estava no outro. Próximo agora, o próximo bloco estado, vamos mudar ele para recuperado. E vamos salvar ele. Feito esse diagrama aqui, o de vocês deve ficar nesse sentido também. Agora vamos voltar para o diagrama principal, clicando nessa aba aqui do main. Vamos ver as propriedades do agente população, que está aqui. Aí tem aqui o estatística, tá vendo que ele está em branco? Vou clicar em mais. E aí eu vou colocar algumas modificações aqui. Então aqui vou colocar, por exemplo, ele contar o número de infectados. Então N infectados. E a condição vai ser o item ponto. Tá um contra espaço aqui para a gente procurar os comandos. E vamos procurar alguma coisa que tem relação ao estado dele. Então aqui descendo. Às vezes começa a gente digitar alguma coisa, né? Tipo em state, contra espaço. Ó, achei, ó. No estado, né? Aí dentro dele aqui a gente vai pôr o quê? Pessoa, que era o nome do nosso agente, que está dentro da população, ponto, infectado. E salvamos mais uma vez. É sempre importante salvar para, se você tiver com travamento, ou principalmente na hora que você estiver fazendo com trabalho, ou na hora de prova, tudo, você não perdeu o que você já fez. Mesmo ele tendo salvamento automático, eu prefiro você confiar mais em você mesmo clicar no botão e salvar. Mas fica a seu critério. Voltando aqui para a paleta, análise. Tá aqui. Agora a gente vai procurar pelo conjunto de dados que está aqui e vamos adicionar ele aqui no diagrama principal. Esse conjunto de dados, eu vou dar um nome para dados da infecção. Depois disso daqui, eu vou mudar o valor do eixo vertical dele, tá? Para população, ponto, número de infectados. Sempre que você não lembrar como se escrever exatamente, você pode voltar e olhar, ou você dá um contra espaço aqui e procurar aqui no meio, né? Ó, N infectados. Manter até as últimas 250 amostras e deve mostrar nos seus dados coletados os últimos 250 dados. Lógico, você pode aumentar esse dado para menos, para mais, conforme o endereço da análise que você estiver fazendo. E vou pedir para atualizar os dados automaticamente. Próximo aqui agora, nessa aba ainda, deixa eu só puxar aqui para o lado, da aba de análise, eu vou pegar o time plot. Time plot é um gráfico que vai plotar através do tempo, por isso o nome dele. Posso redimensionar ele aqui para ficar mais visível. E vamos mudar algumas coisas na propriedade dele. Essa barrinha, sempre que você quiser, você pode puxar para o lado ou para o outro para aumentar ou diminuir espaço e ter melhor visualização do que você está fazendo. Nas propriedades aqui do superidentados, a gente vai mudar aqui de valor para conjunto de dados. O título dele vamos mudar para infectados.
Conjunto de dados seria os dados da infecção, que é justamente aquele que a gente acabou de criar ali do lado. Esse daqui a gente não vai usar, eu posso apagar, seria mais se a gente quiser colocar dois gráficos juntos, como a gente só tem um dado, eu posso excluir. Aqui você pode alterar a cor, caso você deseje, a espessura da linha também. A parte de atualizar os dados, vamos colocar para mostrar até as últimas 250 amostras, que justamente é aquele número que a gente está colocando. E na escala, vamos ajustar a nossa janela de tempo para 200. Então ele vai mostrar o quê? 200 unidades de tempo do modelo. Como o nosso modelo está em dias, ele vai mostrar uma janela de tempo mostrando 200 dias do que ocorreu. Agora aqui, para abrir as propriedades do diagrama principal, você clica fora dele, está clicando no diagrama principal, e ele tem propriedades do programa principal. Aí você tem que colocar o quê? Imagine o seguinte, a gente está tendo um estudo de contaminação de vírus. Se eu não colocar ninguém com vírus inicial, quantas pessoas serão contaminadas? E a resposta simples é ninguém. Então alguém tem que começar com vírus. Então a gente vai jogar aqui uma função na inicialização para justamente criar esse vírus. Então eu vou colocar aqui um send, né? Ctrl espaço, essa função aqui. E a gente coloca o que, por exemplo? Alguma coisa tipo infectado. Infectado. Infectado, né? E aí a gente põe aqui alguém da população. Ponto aleatório, né? Ponto aleatório. Então, aleatoriamente, ele vai lá e vai jogar a função em alguém. Então, alguém vai ter um vírus para começar. Depois disso, a gente vai voltar aqui na nossa aba Projetos. Vamos voltar aqui em simulação, tá? Que é o nosso controle de simulação. No questão do tempo, eu vou mudar a hora de parada. Em vez de colocar para parar nunca, eu vou parar num tempo específico e parar em 200 dias. Por quê? Justamente os nossos 200 dias do nosso gráfico. Vamos salvar isso e vamos colocar ele para rodar para ver o que acontece. Ele vai começar a nossa curva. Vou acelerar um pouco só para a gente não ficar... Aqui você pode ter o controle, né? Olha só que legal, ele desenhou a curva subindo. Se a gente chegou a ter um pico próximo daqui, perto de 6.000 infectados. E depois o vírus ele vai perdendo força, né? E ele vai reduzindo. Então você tem um crescimento muito rápido no início e depois uma queda. Lógico que, conforme você mudar o tempo de duração da infecção, a taxa de contágio e a probabilidade de infecção, você vai ter uma mudança nesse comportamento dessa curva.